Ai, meu Deus, não tô conseguindo, peraí. Pronto, consegui. Estão conseguindo ver minha tela? Acho que tá começando a apresentar agora. Pronto, tô apresentando. Tá? Uhum. Tá. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de digestório 2 e vamos retomar de onde a gente estava na aula passada. Na aula passada a gente viu até o esôfago. Hoje a gente vai ver o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus, se der tempo. Senão a gente vê o que a gente faz. Então, começando pelo estômago. Se vocês lembrarem, o esôfago vai fazer a ligação entre a faringe e o estômago. E eu já tinha citado dessa linha Z, que vai ser quando a gente tem uma mudança abrupta da, da mucosa do esôfago com o estômago. Porque o estômago, ele vai ter um pH baixo, por volta de 2. Então, ele precisa ter uma mucosa diferente para se proteger. E a gente vai dividir o estômago em algumas partes. A primeira parte é a cárdia, que é a parte onde chega o esôfago. Vocês podem ver nessa imagenzinha aqui também está em azul. Segunda parte é o fundo gástrico, ou fundo do estômago, que é essa parte superior. Depois a gente tem o corpo, que é a maior parte. A gente tem a região pilórica, que é dividida em antro, canal pilórico, e o esfíncter, que a gente chama de piloro também, que vai fazer a regulação da saída do quimo, que é o alimento mais da digestão, uma parte da digestão, para o intestino delgado. E além disso, a gente tem alguns outros nominhos, que seriam a curvatura menor e a curvatura maior. Fácil, certo? E a gente vai ter duas incisuras. Vai ser a incisura cárdica, que é essa aqui, que vai ser um ângulo que vai ser formado entre o esôfago e o fundo do estômago. E a gente vai ter a incisura angular, que vai estar aqui na curvatura menor. Então, aqui de novo, a gente tem cárdia, fundo do estômago, ou fundo gástrico, corpo do estômago, parte pilórica, com o antro, canal pilórico e o piloro. Curvatura menor, curvatura maior. Incisura cárdica, incisura angular. E daí a gente precisa ver também a musculatura não, a parte interna do estômago. Vocês estão vendo que ele é todo com um relevo? A gente tem essa parte aqui que a gente chama de pregas gástricas. E a gente tem uma parte que é mais retinha, vamos dizer assim, que passa aqui, ó, que é o canal gástrico. Normalmente os líquidos eles vão escorrer por aqui, certo? Vocês vão ver a parte da, da liberação do ácido pepsinogênio mais para histologia e tal. Não é o nosso foco agora. Aqui é um exame que a gente consegue ver o fundo gástrico, uma onda peristáltica, porque o intestino, de maneira geral, vai ter os movimentos peristálticos, que né, ele vai fazer meio que uma onda, assim. Não vou saber explicar direito, mas vocês vão ver isso mais a fundo em fisiologia. Aí essa daqui seria a curvatura maior, aqui seria a curvatura menor.
Aqui são imagens do Yokoshi. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Yokoshi é um atlas de anatomia com peças reais. As dissecações são muito, muito, muito lindas. Se não tiver no drive de vocês, me avisa, que eu passo para vocês. E daí a gente consegue ver esôfago, cárdia, incisura cárdica, fundo gástrico, corpo gástrico, antro, canal pilórico, piloro, incisura angular, curvatura menor e curvatura maior. Aqui a gente consegue ver as pregas gástricas e o canal gástrico, certo? E aqui são os músculos. O estômago, ele vai ter 3 camadas de músculo. A mais interna vai ser uma camada oblíqua, a média vai ser circular e a externa longitudinal. E agora a gente vai falar de irrigação. E assim, eu tinha muito problema com irrigação no M2, porque normalmente você fica bem confuso, mas eu tentei aqui fazer um esqueminha para ajudar vocês. Então, vamos lá. A gente tem a aorta abdominal. Da aorta abdominal, a gente vai ter o tronco celíaco. O tronco celíaco, ele vai emitir 3 ramos. A artéria gástrica esquerda, a artéria esplênica e a artéria hepática comum. Então, a gente vai começar pela gástrica esquerda, que seria a mais óbvia, né? Se é gástrica, ela vai irrigar o estômago. Então, aqui, ó, o tronco, sai a gástrica esquerda e ela vai irrigar a curvatura menor do estômago. Além disso, a gente tinha a que sai aqui, a hepática comum. E apesar da hepática comum estar indo em direção à direita, ela vai lançar um ramo que vai ser a gástrica direita. Então, ó, tronco celíaco, hepática comum, gástrica direita. E ela vai se anastomosar, ou seja, ela vai se ligar com a gástrica esquerda para irrigar a curvatura menor do estômago. Aí, qual é o outro ramo que eu falei que vai sair do tronco celíaco? A artéria esplênica. A artéria esplênica, ela... a artéria gástrica posterior, vocês podem ver aqui, e a artéria gástricas curtas, que você pode ver aqui. O gástrico, e de certa forma na parte posterior também. E daí ela lança mais 2 ramos. Ela lança a gastromental esquerda e ela lança a gastromental direita. E ambas vão se anastomosar para irrigar a curvatura maior. Certo? Bom, eu não sei se o seu áudio deu uma travada, mas a gastromental direita, na realidade, ela vai sair da gastroduodenal e não da esplênica. Cadê? Ah, então tá. Então vai sair da gastroduodenal. Vamos voltar, então. A gente tem tronco celíaco. Tronco celíaco vai sair artéria gástrica esquerda, que vai irrigar a curvatura menor. Além disso, no tronco celíaco vai sair a artéria hepática comum. A artéria hepática comum vai lançar a artéria gástrica direita, que junto da esquerda... Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu aceitar a pessoa aqui. Que junto da artéria gástrica esquerda vai irrigar a curvatura menor. Depois disso, a gente tem a artéria esplênica. Cadê? A artéria esplênica, que vai lançar a artéria gástrica posterior e as artérias gástricas curtas, que vão irrigar o fundo gástrico. A artéria esplênica também vai lançar a gastromental esquerda
e a artéria gastroduodenal vai lançar a gastromental direita, que vai ajudar a irrigar a curvatura maior, certo? Aqui é uma outra imagem, que você vê também o tronco celíaco, você consegue ver a gástrica esquerda, você consegue ver a esplênica, a hepática comum. Depois deem uma olhadinha no slide, mas eu achei que aquele outro esquema estava mais fácil de vocês entenderem. Aqui também é outro esqueminha que mostra a mesma coisa. A gente tem gástrica esquerda, esplênica, vai lançar as gástricas curtas, gastromental esquerda, aqui a gástrica direita. E daí a gente vai falar agora sobre a drenagem venosa. A gente tem que lembrar que a drenagem do estômago vai, de maneira geral, tudo vai cair na veia porta. Porque você vai ter acabado de ingerir aquele alimento e ele vai ter que passar pelo fígado. A gente vai falar um pouco mais sobre o fígado, um pouco mais não, bastante mais, na próxima aula. Mas saibam que vai passar pelo fígado. E daí a gente tem que as veias vão acompanhar as artérias. Então, a gente tem a veia gástrica esquerda e a veia gástrica direita, que vão drenar a curvatura menor do estômago. E elas vão cair diretamente na veia porta. Depois disso, a gente tem a veia gástrica curta, que junto da veia gastro-omental esquerda vão drenar para a veia esplênica. Então, assim, se você decorou a parte de irrigação, a parte de drenagem fica muito mais fácil. A esplênica vai se juntar com a mesentérica superior para formar a veia porta. Tá vendo a mesentérica superior? Esplênica, quando elas se juntam, a gente forma a veia porta. Aí a gastromental direita, ela vai drenar para a mesentérica superior diretamente. Eu queria chamar a atenção dessa veia pré-pilórica, que seria essa daqui, que ela está no piloro, na parte pilórica, e ela é usada normalmente nas cirurgias, para os cirurgiões identificarem onde que é a parte pilórica. Certo? Então, vamos de novo. A gente tem veia gástrica esquerda e veia gástrica direita, que vão drenar a curvatura menor até a veia porta. A gente tem veia gástrica curta, que vai drenar o fundo gástrico, e a veia gastro-omental esquerda, que vai drenar a curvatura maior para a veia esplênica, que vai se juntar com a veia mesentérica superior para formar a veia porta. A veia gastro-omental direita vai drenar direto para a mesentérica superior, e a gente tem a veia pré-pilórica. A veia pré-pilórica também pode ser chamada de veia de Maio, porque, como você falou, que é usada para os cirurgiões se identificar onde está o piloro, então, tipo, normalmente os médicos, os cirurgiões, principalmente os médicos em geral, usam muito o epônimo, então ela também é conhecida como veia de Maio. Certo. Aqui é um esqueminha falando da onde vai vir a irrigação e a drenagem. Também é bom vocês darem uma olhadinha. Caso vocês não entenderam o desenho, olha primeiro essas imagens e depois volta para o desenho. Aí, agora, Cássio vai falar sobre essa cirurgia. Então, a gente sabe que tem cirurgia bariátrica, né, que é uma cirurgia para obesidade. E aí tem essas duas técnicas, que é o bypass, que é o da esquerda, ou o sleeve gástrico, que é o da direita. E aí, uma delas, as duas consistem em você diminuir o espaço gástrico, né? No bypass, você vai excluir uma parte do estômago, tem esse estômago excluso, e você vai anastomosar uma alça de jejum lá perto da aracárdia. E aí, essa setinha roxa é por onde o alimento vai passar. E aí, o cirurgião vai precisar
fazer uma anastomose também para poder fazer essa alça bilio-pancreática, que é por onde vão passar o suco pancreático, né, e a bile, para poder fazer digestão, senão não teria digestão. E a outra técnica, que é o sleeve, é só realmente ressecar uma boa parte do estômago, principalmente ali o fundo, né, e o corpo, e aí mantém o duodeno ali normal, o alimento passando do estômago pelo piloro para o duodeno sem precisar da alça bilio-pancreática. É só para dar uma ideia. Aí aqui trouxe outro exame, que a gente consegue ver a curvatura menor, a incisura angular, o corpo gástrico, e aqui você consegue ver até as pregas gástricas, o antro, curvatura maior. Aqui é uma tomografia, e assim, eu sei que vocês podem estar olhando para essa imagem e falando assim, eu não estou entendendo nada, por que você está me mostrando isso? Porque se vocês ficarem olhando, uma hora vocês vão entender alguma coisa. Eu não estou pedindo para vocês tentarem dar diagnóstico, nem nada disso, porque nem eu sei fazer isso. Mas é só para vocês se familiarizarem mesmo. Tem um livro, que também tem no Drive, se vocês não tiverem no Drive de vocês, vocês podem pedir, que chama See Right Through Me, que é de onde eu estou pegando as imagens. Então, aqui, ó, aqui é o fundo gástrico, e aqui é a junção gastroesofágica. Então, tá vendo que... Ah, uma coisa, tomografia, a gente vai fazendo vários cortes transversais, e é como se a gente estivesse olhando inferiormente. Então, aqui tá o pé do paciente, a gente tá olhando assim o corte transversal, certo? Aí aqui a gente já desceu um pouco, e a gente consegue ver a parede do estômago, a gente consegue ver o fundo do estômago. Vai ser o fígado. Aí aqui a gente consegue ver o antro, ou seja, a gente já está quase terminando o estômago. E a gente consegue já ver a primeira parte do duodeno. Mais uma imagem, que essa daqui é uma imagem coronal. A gente tem fundo gástrico, corpo gástrico e o antro. E agora, o que veremos? Vamos ver todas as alças intestinais, certo? Os intestinos, eles vão estar na cavidade abdominal e pélvica, e eles são extremamente compridos. O intestino delgado tem, em média, 5 metros, o intestino grosso, se eu não me engano, é 1,5 a 1,8 metros. Vai servir para a digestão dos alimentos, né? Para absorção dos alimentos, o intestino grosso principalmente para absorção de água e eletrólitos. Mas isso já é parte de fisiologia, só para dar uma introduzida no assunto. Aqui é uma imagem do SVO, que você vê que as alças estão bem distendidas. Aqui é a autópsia que a gente trouxe lá daquela primeira aula que a gente deu de coração, mas é para vocês verem essa gordura aqui, que é o aumento. Mas vocês vão ver mais sobre o aumento na quarta aula. Aí a primeira coisa que a gente precisa saber é fazer a divisão do abdômen. A gente vai primeiro lançar 2 linhas a partir da hemiclavícula. Você pega aqui a clavícula, na metade dela você desce uma linha, nas duas. Então aqui, direita e esquerda. Você vai pegar o rebordo costal, que seria a parte mais baixinha das costelas, vai traçar uma linha. E aqui é na... Qual que é o nome? Ah, Cássio, esqueci o nome. Não é na espinha ilíaca, é na crista ilíaca, né? Não, é na espinha ilíaca antero-superior. Ah, tá. Então é na espinha ilíaca antero-superior.
E daí você fez aqui e você tem 9 quadrantes, certo? Aqui vai ser a região epigástrica. Aqui é o epicôndrio direito, hipocôndrio direito, desculpa, e hipocôndrio esquerdo. Região umbilical. Aqui é o flanco direito, flanco esquerdo. Região púbica. Esqueci. Fossa ilíaca. Fossa ilíaca direita e fossa ilíaca esquerda. Então, por exemplo, o estômago, ele vai depender do biotipo da pessoa, se ela é brevilínea, longilínea, normolínea, mas de maneira geral, ele vai estar aqui no epigástrico e no hipocôndrio esquerdo. Já os intestinos, eles vão ocupar quase tudo. Quase tudo, tudo, tudo. A gente vai voltar a falar dessas divisões na quarta aula. Então, intestino delgado é dividido em 3. Duodeno, jejuno e íleo. O que vai ter mais objetivos é o duodeno. Então, vamos começar por ele. O duodeno vai ser um ambiente alcalino, que vai ter a digestão e vai absorver vários nutrientes. E ele, por que tem a digestão? Se vocês lembrarem do bypass que o Cássio falou, que tinha que fazer uma outra ligação para poder ter contato com a bile, com o suco pancreático, é porque aqui o duodeno vai estar abraçando a cabeça do pâncreas, esse negocinho rosinha que é o pâncreas, e o pâncreas vai lançar o suco gástrico aqui no duodeno. Suco pancreático. Isso, suco pancreático. O que eu falei? Suco gástrico. Suco pancreático vai lançar aqui. Aí a gente tem divisões do duodeno também. A gente tem a ampola do duodeno, que seria uma parte mais dilatada, ou é a primeira parte do duodeno, é a parte superior. Nisso, ele faz uma curva e desce. Então, essa é a parte descendente do duodeno. Depois ele vai andar retinho, essa é a parte horizontal. Depois disso, ele sobe um pouco, é a parte ascendente do duodeno, e então vai virar jejum, certo? Aqui a gente tem esse ligamento e tem o músculo, que vai ser o ligamento de Treitz, que é e aqui esse ângulo vai ser chamado de ângulo de Treitz, que é como que eu posso falar? É uma referência para os cirurgiões. Então, por exemplo, eu vou mostrar uma imagem de uma cirurgia que eu participei, que era um trauma, e daí eles foram procurando no jejum, no íleo, se tinha alguma lesão, e daí eles vão contando, isso aqui tem 3 metros desde o ângulo de trás. Então, é bom vocês saberem que vai dividir duodeno de jejum é ângulo de trás. E também vai dividir o que é trato digestivo alto do que é trato digestivo baixo. Bom. Então, de novo, ampola, duodeno descendente, duodeno horizontal, duodeno ascendente. E uma coisa que também é bom vocês saberem é que o duodeno, apesar dele estar parecendo um Czinho assim, ele, na verdade, ele é mais como se fosse... Aqui tá as costas, que é a parte posterior, e aqui anterior. Ele vai formar mais que assim, entendeu? Ele não tá assim, ele tá assim. Ele vai ser retroperitoneal, mas vocês também só vão conseguir entender melhor isso na quarta aula. Ele não tá assim, mas também não tá completamente para trás, ele tá tipo inclinado. Não. Aí, dentro do duodeno, a gente vai ter também um relevo, que vão ser as pregas circulares, que são essas linhazinhas aqui, que tem um certo formato circular. E a gente vai ter as papilas, que são muito importantes.
Aqui a gente tem a papila duodenal maior, ou papila de... Qual que é o epônimo? Vater. Papila de Vater, que é onde o suco pancreático e o ducto colédoco vai desembocar no duodeno. E a gente tem também, às vezes, a papila duodenal menor, mas essa aqui é mais inconstante. E a gente vai ter uma prega acima da papila duodenal maior, que pode ser a impressão aqui também do ducto colédoco, que vai ser a prega vertical, se eu não me engano. Opa. Prega vertical ou horizontal? Vertical, né? Eu não lembro agora exatamente. Mas eu acho que é horizontal. Eu acho que é horizontal, apesar de estar em pé. Eu já confirmo para vocês e falo. Certo? Então, pregas circulares, papila menor, papila duodenal maior ou papila de Vater. A gente vai ver na próxima aula sobre vesícula biliar e fígado, pâncreas também, mas é só para vocês terem noção que os dois se juntam aqui, ó, e se abrem na papila, certo? Aqui, mais um exame de imagem, em que a gente tem a ampola do duodeno, a parte descendente do duodeno e a parte horizontal. Aqui foi para mostrar a entrada do ducto colédoco e pancreático na papila maior. E para mostrar de novo o músculo suspensor do duodeno, ligamento de Treitz, que é bem importante, pelo menos praticamente falando. Aqui a gente consegue ver até as pregas circulares, e daí seria aqui a quarta parte, a parte ascendente. E agora vamos para vascularização, que também é muito importante. A gente vai vir... Eu acho que eu prefiro pegar outra imagem para explicar isso daqui. De novo, estamos aqui na nossa aorta abdominal e temos o nosso tronco celíaco. Do tronco celíaco vão sair quais artérias? Gástrica esquerda, esplênica e hepática comum. A hepática comum vai lançar a gastroduodenal. A gastroduodenal, que é essa pequenininha aqui, vai lançar dois ramos. A artéria pancreática duodenal superior posterior, que é essa aqui de trás, e a artéria pancreático duodenal superior anterior, que ela vai irrigar tanto o pâncreas quanto o duodeno. Além disso, a gente tem a artéria mesentérica superior, que vai mandar a artéria pancreática... Opa! Gente, meu touch tá funcionando, mas o meu computador tá quebrado, então às vezes ele clica sozinho, tá? Ela vai lançar a pancreática duodenal inferior, que vai se anastomosar com as pancreáticas duodenais superiores e vão fazer uma dupla alça de irrigação. Então, vamos lá, de novo. A gente tem tronco celíaco. Tronco celíaco, a gente tem hepática comum. Da hepática comum vai sair a gastroduodenal. Da gastroduodenal vai sair a pancreática duodenal superior anterior e pancreático duodenal superior posterior. Além disso, a gente vai ter a artéria mesentérica superior, que vai lançar a pancreático duodenal inferior. Certo? A drenagem vai ser por veias pancreático-duodenais, que vão até a mesentérica superior, veia mesentérica superior. Se vocês perceberem,
Aqui tem a artéria e a veia, que vão para veia porta para o fígado. Pronto, eu vou parar de projetar, que agora o Cássio vai falar. Ficou alguma dúvida? Vocês querem que eu volte em alguma parte? Eu confio aqui, prega longitudinal, aqui liga as duas papilas no duodeno. Longitudinal, tá? Então a prega longitudinal. Você vai projetar? Vou. E assim também, se vocês tiverem, não pegarem tudo, vai ter aula no YouTube, né? Que daí vocês conseguem voltar. Mas eu acho que sempre quando vocês forem um caminho, sabe? Então, saiu ali da horta, tronco celíaco e tal, e vai fazendo um raciocínio. É muito mais fácil do que você realmente decorar. É a pancreático duodenal superior, entendeu? Então, vamos lá. Então, agora a gente acabou o duodeno, né? Já passou o duodeno. A próxima porção do intestino delgado vai ser o jejum, que o jejum vai constituir cerca de 2/5 do comprimento total do intestino delgado, e o ilho, o restante, né, os 3/5 restantes. O jejum e o ilho. O jejum começa na flexura duodeno-jejunal, ou flexura de Treitz, passa o jejum, o ilho, e vai terminar no ósseo ileal, ou válvula de Balrim, que é quando vai começar o intestino grosso. A gente vê aqui que as alças intestinais, elas não estão soltas, igual a gente vê em Grey's Anatomy, por exemplo, que tem só aquelas mangueirinhas soltas, elas estão presas, elas estão aderidas à parede abdominal pelo mesentério, que é por onde vai passar todo o feixe vascular, nervoso, tudo isso. E a gente são órgãos intraperitoneais, e o duodeno, ele é retroperitoneal, como a Débora falou. Aqui a gente vê o mesentério, que é essa estrutura mais amarelada. Aqui a gente vê os vasos, tanto arteriais quanto venosos, e aqui a alça intestinal em si. Aí ela vai ter uma margem, que é a margem livre, e a margem mesentérica, que é por onde ela está ligada ao mesentério. E esse mesentério, como eu falei, ele vai estar aderido, ele vai ter uma origem, que é a raiz do mesentério, que vai ser uma linha inclinada, né, que vai desde o final do ilho até a flexura duodeno-jejunal. Então, isso aqui tudo é a raiz do mesentério. Então, o mesentério começa aqui e ele vai como se fosse um leque até as alças intestinais do intestino delgado. O intestino grosso também vai ter o mesentério, que é essa parte aqui, só que a gente vê mais para frente, e também na aula de peritônio em si. A morfologia interna do intestino delgado vai ter uma certa diferença entre a morfologia interna do jejum e a morfologia interna do ilho. O jejum, como o próprio nome diz, de jejum vem de jejum, porque quando os primeiros anatomistas começaram a fazer secação e ver cadáver em si, eles perceberam que essa região estava sempre vazia. Por quê? Porque essa região é onde tem a maior absorção de nutrientes. Então o nome veio de jejum, veio jejum. E por isso a gente consegue ligar, né? Porque tem muito mais pregas circulares, para poder aumentar ainda mais a área de absorção, já que essa região é muito importante na absorção de nutrientes. Já o ilho, ele vai ter menos pregas circulares, mas mesmo assim ele tem pregas, só que em menos quantidade, e ele também vai ter alguns folículos linfóides, que não são tão bem visualizados como está aqui na figura. Outra diferença também é no que diz respeito à quantidade, na intensidade de ramificação dos vasos. Porque a gente consegue ver aqui que os vasos, eles não vêm retos
e vão direto para o intestino. Eles formam uma arcada, eles vão se anastomosando, formam como se fosse uma rede. E a gente vê que no jejum, essa rede é menos envolvida do que no ilho. E aí a gente pode parar para pensar, tipo, mas o jejum, ele está relacionado muito à absorção, então ele deveria ter uma rede vascular mais envolvida para poder absorver melhor. Mas se a gente vai ver em vascularização, que a vascularização do jejum, ela é mais proximal, ela vem, tipo, logo no início da mesentérica superior. A vascularização do ilho é mais terminal, então a pressão sanguínea não vai ser tão alta, então, tipo, como já é uma parte mais terminal, tem mais ramos, uma ramificação mais intensa, enquanto aqui não precisa tanto de uma ramificação tão intensa, porque está mais próximo da minha mesentérica superior. Aí, a vascularização. A vascularização do intestino delgado vai se dar pela mesentérica superior, que é ramo direto da aorta abdominal. Ela vai emitir as artérias jejunais, que são de 4 a 5 artérias jejunais, são essas aqui, que vão pelo mesentério para irrigar as alças, e cerca de 12 artérias ileais, que vão para o ilho, também pelo mesentério. E as arcadas vasculares, como eu falei, que são esses ramos, nessa ramificação, essa série de anastomoses que ocorre nas artérias. Aí, a gente vai falar de intestino grosso, e como eu falei, o limite entre o intestino delgado e o intestino grosso é a válvula ileal, ou a válvula iliocecal, ou ainda a válvula de Bowring, como estava lá antes descrito. O intestino grosso, ele tem de 1,5 m a 1,80 m, ele vai ser dividido em 4 partes, que é o ceco, que é essa região mais inferior, que vai estar abaixo da válvula iliocecal, e os cólons, vai ser o cólon ascendente, que é acima da válvula iliocecal, o cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide, o reto e o canal anal. E entre o cólon ascendente e o transverso, a gente tem uma flexura. E essa flexura, como a gente consegue ver aqui, ela está subhepática. E essa flexura é a flexura hepática, ou a flexura cólica direita. Entre o cólon transverso e o cólon descendente, a gente vai ter outra flexura. Mas nesse lado aqui, no lado esquerdo, ela vai estar próxima ao baço. Então, vai ser a flexura esplênica, ou flexura cólica esquerda. Aqui, como eu falei, aqui está a válvula iliocecal, aqui é a parte mais terminal do ilho. Então, daqui para baixo vai ser o ceco, daqui para cima, cólon ascendente, até a flexura hepática, depois cólon transverso, flexura esplênica, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e o canal anal lá embaixo. Aí, quando a gente for ver a morfologia externa do intestino grosso, isso vai se aplicar desde do ceco, cólon ascendente, até o sigmoide. Aí vai ter essas saculações ou áustros, que são essas estruturas aqui, que eles vão ser delimitados pelos sulcos transversais. Ou seja, aqui tem um sulco transversal, outro sulco transversal. Aqui também tem um sulco transversal, outro sulco transversal. E entre um e o outro vão ser as austrações. E as pregas... Sabe o que eu penso normalmente quando fala dessas saculações ou áustros? Sabe aquelas bexigas de festa que o pessoal normalmente faz cachorrinho ou espada? Então, daí se você ficar apertando assim ela, é como se você fizesse os sulcos transversais e as saculações. Só para lembrar mesmo. Pode continuar. Aí, esses sulcos transversais, eles vão ter impressões internas, que são as pregas semilunares, que a gente vai ver mais na frente, que tem imagem de colonoscopia, que dá para ver melhor. E o intestino grosso também, ele vai apresentar tênias. O que são essas tênias? São
são essas regiões aqui que tem uma maior densidade de fibras musculares. Aqui, ó, essa linhazinha aqui é uma tênia, aqui é outra tênia, aqui atrás também está passando uma. Oi. Travou. Você foi falar teniação e daí travou. A tênia são regiões de uma junção de fibras musculares, que são essas linhas aqui. E vão ser 3 tênias. Vai ter a tênia mesocólica, que ela vai estar passando junto ao mesocolo, que é como se fosse o mesentério, que entério vem de intestino delgado, principalmente. E aí, mesocolo vai ser o do intestino grosso, né, que é o colo. Então, aqui está o mesocolo, tem a tênia mesocólica, que ela vai passar junto à inserção do mesocolo no intestino grosso. Vai ter a tênia omental, que é essa aqui, que é por onde vai passar o aumento. É porque a gente vai ter uma aula só de peritônio, então a gente vai explicar melhor nessa aula. Mas é só para vocês terem uma ideia que tem 3 tênias. E tem a tênia livre, que é essa aqui, que ela não vai estar... vai estar livre, ela vai estar na margem livre. Aqui é só para ter uma ideia, seria o estômago aqui. Aqui é o colo transverso. Aí aqui tem o mesocolo, que vai ligar, vai prender, digamos assim, o colo transverso na parede abdominal, e aqui tem a tênia mesocólica, passando junto da inserção do mesocolo. Aqui a gente tem um momento maior, aqui ó, momento maior, que é aquela estrutura gordurosa que a gente viu lá no início da aula. Vai ter a tênia aumental, que também vai passar aqui junto a inserção do aumento maior, e vai ter a tênia livre, que está passando na margem livre do intestino grosso. Aqui a visão interna, aqui seria uma tênia, as saculações ou austrações, aí tem os sulcos transversais externamente, e internamente vão ter as pregas semilunares, que são as impressões dos sulcos transversais. Além disso, o intestino grosso ele tem algumas estruturas, alguns apêndices, que são como se fossem estruturas tipo pediculares de gordura, que são os apêndices adiposos, ou apêndices omentais, ou apêndices epiplóicos, porque antigamente o aumento maior era chamado de epíploo, o epíploo, tipo, com 2 O's. Tanto é que as artérias gastromentais também podem ser chamadas de gastroepiplóicas. Então, são características exclusivas do intestino delgado, são os apêndices epiplóicos. E não confunde com o apêndice vermiforme, que a gente vai falar mais para frente. O apêndice epiplóico... Intestino grosso, né? Aí você falou delgado. Foi bom. Não confundir com o apêndice vermiforme, que é esse aqui. Aqui a gente consegue ver os apêndices epiplóicos, são essas gordurinhas aqui. Também consegue ver as tênias. Aqui é uma radiografia abdominal, que a gente consegue ver. A gente sabe que no intestino tem ar, principalmente no intestino grosso. Então, aí vai ficar mais escuro na radiografia. Aqui a gente consegue ver o fundo gástrico, como o fundo gástrico é mais superficial, mais superior, o ar acaba se acumulando ali. Então, aqui tem o fundo gástrico, também está mais escuro. Aí a gente consegue ver aqui o seco, está mais aqui inferior, né, para baixo da válvula ileocecal. Acima dele é a colo ascendente. Vai ter a flexura hepática ou flexura cólica à direita, onde vai começar o colo transverso. Aqui está o colo transverso. Aí vai ter a flexura esplênica ou cólica à esquerda. Começa o colo descendente, que desce até o colo sigmoide, e depois vai ser o reto. É que a gente consegue ver que também, na realidade, não é tão bem divididinho como na imagem, né? Mas dá para ter uma ideia. E aí, aqui no seco, ó, a gente vê aqui, jejum ilho terminal vai se abrir no seco pela válvula iliocecal. E aqui
na parte mais inferior do seco, a gente vai ter o apêndice vermiforme. Então, de novo, as pregas semilunares. E aí a gente vê que a válvula iliocecal, ela vai ter o ósseo, que é a abertura em si, que é por onde vai passar o, o líquido digestivo, né? O bolo alimentar. Que não é mais bolo alimentar aqui no caso, se não me engano é quilo. E aí ele vai ter dois lábios, como a gente consegue ver aqui. Tem um lábio mais inferior e um lábio mais superior. O lábio inferior vai ser o lábio iliocecal, porque vem do ilho e tá inferior, tá para o seco. E o lábio superior vai ser o lábio iliocólico, porque para cima é colo. E na união dos dois lábios a gente vai ter o frênulo do ósseo ileal, que é essa prega aqui que vai estar saindo da união dos dois lábios. Aqui a gente também consegue ver o lábio iliocólico, o lábio iliocecal e aqui o frênulo da válvula do ósseo ileal. Lembrando que essa válvula ela não é tão facilmente percebida quando a pessoa está viva, ela acaba se tornando mais aparente quando a pessoa vem a óbito. Então, em peças cadavéricas é mais fácil de ver essa válvula. Aí, o apêndice vermiforme é tão famoso que provavelmente alguém aí já teve apendicite e já não tem mais o apêndice. Ele vai estar localizado na conjuntura, né, na confluência das três tênias, que é a tênia mental, a tênia livre e a tênia mesocólica. Lá no seco, aqui embaixo, elas vão se unir, elas vão confluir para o mesmo ponto, que é onde vai estar a origem do apêndice. O apêndice vermiforme, ele pode ter posições diferentes, tipo assim, variações. A mais comum é essa. O apêndice pode ter local. Eu falei de onde ele sai? Não. Ah, você falou das tênis. Sim, na confluência das tênis. Uhum. E ele pode ter posições variadas. A mais comum é essa posição aqui, que é atrás do seco, ou seja, a posição retrocecal. Gente, aqui. Isso é tão bobinho, mas caiu na prova e eu consegui errar. Então, presta atenção nas posições, tá? Aqui a gente vai ter um desenho esquematizando mais ou menos onde estaria o seco, o colo ascendente e o apêndice aqui na parede abdominal. Aqui também falando um pouco do posicionamento do apêndice, que ele pode estar pendente ou descendente. O retrocecal, que eu falei, que é o mais comum. O pré-ileal, que ele está anterior ao ilho. E o retroileal, que ele está posterior ao ilho. Mas são bem mais raros de se encontrar. E, além disso, além do apêndice poder ter posicionamentos diferentes, o próprio seco pode estar em regiões diferentes. A região mais comum é na fossa ilíaca direita, mas por alguma deficiência genética mesmo, alguma alteração genética, pode influenciar na rotação embriológica dos intestinos e acabar que o seco esteja subhepático. E tem um mês, mais ou menos, eu e a Débora, a gente entrou numa cirurgia de apendicite de uma garota de 12 anos, mais ou menos, se eu não me engano. Por aí. Lá no HR, e o seco dela estava subhepático, e isso complicou bastante a cirurgia, porque não é o local esperado, né, não é o local mais comum de se encontrar, então, tipo, a cirurgiã teve um trabalho para conseguir encontrar o apêndice da paciente. Porque você faz a incisura em um local, né, você faz a incisura a incisão perto do ponto de McBurn, que... vai ter uma imagem aqui mais pra frente. Tá. E daí, como ele estava muito para cima, isso dificultou a gente achar o apêndice, né?
A gente, cirurgião, no caso. Aí, aqui também o exame de imagem, que a gente tem o ilho terminal. Aqui a gente vai ter a válvula iliocecal, que é o ilho vai terminar e vai se abrir no intestino grosso. Daqui para cima, cola ascendente, a gente vê as austrações. Aqui E travou de novo. a gente vê as austrações. Daqui para cima, cola ascendente. Aqui o seco. E aqui embaixo, na confluência das tênias, a gente vê o apêndice vermiforme. E aí, falar um pouco de apendicite. Como eu falei, normalmente o apêndice ele vai estar aqui na fossa ilíaca direita e a gente tem que conseguir identificar o ponto de McBurney, que ele vai ser, você vai ter que imaginar uma linha imaginária da cicatriz umbilical até a espinha ilíaca antero-superior direita, vai traçar essa linha imaginária e vai pegar o ponto médio dessa linha. Esse Vai ponto dividir médio, em 3? o de 3, se eu não me engano, é para fazer a incisão. Ah, tá bom. Aí você vai ter o ponto de McBurney. Essa linha, o ponto de Lenz, não é tão utilizada na clínica, mas é onde, teoricamente, a ponta da apêndice estaria se tivesse nesse posicionamento. Mas ela não é muito utilizada clinicamente, não. E aí, o sinal de Bloomberg, que é um sinal de irritação peritoneal. E assim, quando você vai fazer esse sinal de Bloomberg no ponto de McBurney, você vai comprimir o ponto de McBurney, e quando você descomprimir rapidamente, o paciente vai sentir dor. Então, é um sinal de dor, a descompressão rápida do abdômen. E quando essa descompressão dolorosa for no ponto de McBurney, vai ser sinal de Bloomberg, que é muito sugestivo de apendicite. Não é patognomônico, mas é bem sugestivo. Aqui tem uma ultrassonografia de um apêndice, aqui está o apêndice. Ele está com a parede, a própria dimensão, e as paredes também estão aumentadas. Porque, normalmente, em condições normais, não é tão fácil de você conseguir visualizar o apêndice por radiografia. Por radiografia não, por ultrassonografia. E é um exame muito bom para diagnóstico de apendicite, mas ele não é o exame ouro. O exame ouro seria a tomografia. Mas na maioria das vezes a ultrassonografia simples consegue diagnosticar por imagem, né, o apendicite, mas a maior parte do diagnóstico é clínico. Vai estar com aumento de leucócitos, vai estar com sinal de irritação peritoneal, como o sinal de Bloomberg. Então, a maior parte é clínica no diagnóstico. Vômitos. Aqui uma outra ultrassonografia, também com apendicite. Aqui, como eu falei, ele está com dimensão aumentada e a espessura da parede também está aumentada. Então, é sugestivo de estar ocorrendo algum processo inflamatório nesse órgão. Como a gente consegue ver aqui, ó. Aqui está o apêndice, a gente consegue ver a parede espessada, aqui um corte longitudinal e aqui um corte transversal. Aí, aqui é uma reconstrução 3D de uma TC da válvula iliocecal. Só que não dá para entender tão bem por essa imagem, é mais fácil ver por colonoscopia. E no caso é essa imagem aqui, que a colonoscopia é aquele exame que você vai introduzir uma fibra óptica pelo ânus do paciente e ela vai passar pelo intestino grosso todo e você consegue fazer vários diagnósticos de várias patologias. Aqui a gente consegue ver a válvula iliocecal. Aqui para baixo seria o seco. Então, esse lábio aqui é o lábio iliocecal. Esse lábio superior é o lábio iliocólico. E aqui, na junção dos dois, a gente tem o frênulo
do ósseo da válvula iliocecal. Aqui a gente consegue ver as pregas semilunares. Nessa imagem aqui a gente também consegue ver as pregas semilunares, né, as ultrações. E aqui no seco a gente consegue ver o ósseo do apêndice vermiforme. Que seria esse ósseo bem pequenininho que nem sempre ele é visível. Aí a vascularização aqui dessa região do seco e do apêndice. A gente vai ter a artéria iliocólica, que ela é um ramo da artéria mesentérica superior. Ela vai se dividir no ramo ileal e no ramo cólico. O ramo ileal vai emitir a artéria pendicular, que vai passar e vai irrigar o apêndice, vai passar aqui pelo mesoapêndice, que é como se fosse o mesentério, mas é do apêndice. Então, quando você vai fazer a cirurgia de apendicite, você precisa ligar essa artéria para não ficar sangrando antes de tirar o apêndice. Ela vai emitir a artéria cecal posterior, que vem posteriormente irrigar o seco, e a artéria cecal anterior, que vai irrigar o seco anteriormente. E aqui, como eu falei, aí, mesentérica superior se continua aqui, só que lá em cima ela emitiu o ramo artéria ileocólica. Aqui, vascularização do intestino delgado. Aqui está a mesentérica superior, que é o ramo direto da aorta abdominal. Ela vai emitir os ramos ileais, ramos jejunais, e também vai emitir aqui, ó, a artéria ileocólica, que vai ter o ramo ileal e o ramo cólico, que vai ser responsável pela irrigação, principalmente do colo ascendente. Ela também vai emitir a artéria cólica direita, que também vai irrigar principalmente aqui a flexura e um pouco mais a flexura, não tanto o colo transverso. E aqui a vascularização do intestino delgado como um todo. Aqui o colo transverso está rebatido. Superiormente a gente consegue ver a artéria mesentérica superior, emitindo a artéria ileocólica, ramo ileal, aqui o ramo cólico, aqui a artéria cólica direita, aqui a artéria cólica média, que vai ficar responsável por irrigar grande parte aqui mais primeiro terço do colo transverso. E a gente vai ter a artéria mesentérica inferior, que também é um ramo direto da aorta, que vai emitir a artéria cólica esquerda, um ramo ascendente, ramo descendente, e as artérias para o sigmoide, que são as artérias sigmoides ou sigmoides, tanto faz. Que também vão irrigar, vão formar essa série de anastomoses. E aí, como eu falei, existe uma série de anastomoses. A anastomose que vai se dar aqui mais próxima do intestino em si é o nome arcada de Drummond, ou anastomose de Drummond, que é a próxima margem do intestino grosso, unindo as artérias de todo o contorno. A gente vai ter a anastomose de Riolan, que vai se dar entre a artéria mesentérica superior e inferior, que vai ser pelas cólicas média e esquerda. Aqui a gente vê que a artéria cólica média está saindo aqui e está irrigando mais, principalmente essa região. Mas a mesentérica inferior, ela vai emitir a cólica esquerda, que através das anastomoses de Riolan, de Drummond, acaba conectando a mesentérica superior com a mesentérica inferior. E aí essa anastomose vai ser a anastomose de Riolan. E a anastomose de Euler, não sei pronunciar direito, é entre o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior, que vai se dar aqui na irrigação do pâncreas do duodeno, pela artéria gastropancreática e a pancreática duodenal inferior.
Aqui a drenagem venosa, a gente vai ter a veia cólica esquerda, veias sigmoides vão se confluir para formar a veia mesentérica inferior, que vai se unir à flexura esplênica para desaguar na veia porta. E a veia mesentérica superior vai drenar o sangue do intestino delgado e do colo ascendente, seco e parte do colo transverso. E todos vão passar pelo fígado. Aqui, a veia porta, veia mesentérica superior, veia esplênica e veia mesentérica inferior. Todas vão se unir para formar a veia porta hepática. Começa reto e canal anal ou não? Vocês aguentam, gente, mais uns 15, 20 minutos? Não, vai dar mais que isso. Dá mais do que isso? Sim. Quanto tempo, mais ou menos? Não sei. Porque tem bastante objetivo, principalmente anos. Bem, a gente faz assim, dá, que depois a gente vai colocar esse vídeo no YouTube. Se vocês não estiverem aguentando, tudo bem, vocês podem ir saindo, a gente entende que fica cansativo mesmo. Então tá. A gente vai falar agora de reto e canal anal para finalizar o intestino delgado, o intestino delgado não, o sistema digestório tubular. Aqui a gente tem o colo sigmoide, aqui o reto, isso aqui numa pelve feminina, porque a gente consegue ver aqui o útero, e aqui o reto, colo sigmoide, numa pelve masculina, a gente consegue ver a bolsa escrotal e o pênis, e também não tem o útero. Então a gente vê que o reto, ele vai ter uma curvatura que vai acompanhar o osso sacro, e ele vai atravessar aqui o períneo para até chegar no canal anal e ânus. Aqui eu falei que tem a flexura que vai acompanhar o sacro, vai ser a flexura sacral, e quando ele vai atravessar o períneo, vai ter flexura perineal, ou ano retal, que vai ser entre o reto e o canal anal. A gente também vai ter flexuras, quando a gente olhar, digamos, flexuras verticais, que vão ser as válvulas de Houston, mas a gente vai ter uma imagem explicando melhor. Vai ter uma região retroperitoneal e uma subperitoneal, mas a gente também explica melhor na aula de peritônio. Aí, como eu falei, atravessa o diafragma pélvico ou o períneo, né, que são os músculos que vão formar aqui o assoalho da pelve. A gente tem a ampola do reto, que é onde vai se acumular o bolo fecal antes da eliminação. E como eu falei, tem as flexuras laterais, que são essas aqui. Aqui um outro exame de imagem, aqui a gente vê o seco, o apêndice vermiforme, aqui o sigmoide, ele vai ter uma flexura para originar o reto, né? Vai ter a junção reto-sigmoide. Aqui o reto, a gente consegue ver as flexuras laterais e vai terminar no canal anal e no ânus. Aqui uma TC, uma tomografia, a gente vê aqui o sacro, aqui a gente vê o reto, uma flexura sacral, a gente consegue ver a flexura perineal ou ano retal aqui também, e aqui canal anal e ânus. Aqui é um corte axial, a gente vai ver a bexiga, aqui mais anteriormente, aqui o útero, e aqui a gente consegue ver o preto, né, que é A, que vai ser o reto. E aqui a mesma coisa, bexiga,
Aqui, na realidade, vai ser mais a parte mais inferior, que vai estar mostrando mais os músculos. Mas que não é a melhor imagem para estudar isso, também não é o objetivo da aula agora. Aqui, como eu falei, a gente vai ter colo sigmoide, aqui a união reto sigmoide, e aí a gente tem as flexuras laterais, que são 3 flexuras laterais. E elas juntas vão formar a válvula de Houston. A gente tem a prega superior transversa do reto, que é a primeira, a prega média transversa do reto e a prega inferior transversa do reto. E aqui vai ser a junção ano-retal. Então, o reto vai daqui até aqui, mais ou menos. Aqui para baixo é canal anal e ânus. E uma parte do reto ela vai ser ela vai ser extraperitoneal, ou seja, ela vai estar fora do peritônio. Então, até aqui tem peritônio recobrindo e aqui tem uma flexão peritoneal. Agora eu peguei essa imagem e amplifiquei essa região aqui. Aqui a gente vai conseguir ver alguns músculos. Músculo levantador do ânus, que é esse aqui mais externo. O esfíncter externo do ânus, e essa aqui é a parte profunda do esfíncter externo. Aqui a gente tem o esfíncter externo, mais a parte mais superficial. Aqui a gente vai ter o esfíncter interno do ânus. E aqui o músculo corrugador da pele anal, que vai formar as préguas anais. A gente também tem 2 plexos venosos. Tem o plexo venoso interno e o plexo venoso externo, que vão estar relacionados com a doença hemorroidária, tanto o interno quanto o externo, mas eu não sei se eu botei alguma parte disso na aula, não tenho certeza. Aqui, agora a anatomia do ânus. Vai ter a junção ano-retal, ou aqui também a gente consegue ver aqui nessa imagem. Aí a gente vai ter essas colunas, são as colunas anais. Entre as colunas anais, a gente vai ter as bolsas de Morgane, ou seios anais. E aqui embaixo, a gente vai ter as válvulas anais, que é como se fosse um recessozinho entre as colunas e se continuando com o seio, vão ser as válvulas anais. Aí aqui a gente consegue ver a linha pectinada, que seria essa linha abaixo das válvulas, e a linha anocutânea, que é a linha de transição entre a mucosa anal e a pele em si. E aí vai ter essa zona aqui, que é entre a linha pectinada e a linha anocutânea, que é a zona alba. Aí a vascularização do reto e do ânus. A gente vem pela parte abdominal da aorta. Aqui a gente vai ter as 2 artérias ilíacas comuns. Aqui a artéria direita, ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda. Elas vão emitir as ilíacas externa e interna. E aqui a gente vê a mesentérica inferior, que vai ser responsável por irrigar a parte mais superior o sigmoide e a parte superior do reto. Já a artéria retal média, ela vai ser um ramo da artéria ilíaca interna, dos 2 lados, e a artéria retal inferior vai ser um ramo da artéria pudendo interna. Tá? Então, a região mais superior do reto, a irrigação vem da mesentérica inferior, pela artéria retal superior. A articulação média do reto é pela artéria retal média, que é um ramo da artéria ilíaca interna. E
a irrigação do reto inferior e do canal anal e ânus é pela artéria retal inferior, que é um ramo da artéria pudenda interna. Já a drenagem venosa, a região mais superior do reto vai ser drenado pela veia reto-sigmoide, que vai dar na veia mesentérica inferior e vai ser drenado no final das contas para ver a porta hepática. E a gente vai ter a veia retal média aqui, que vai drenar para a veia ilíaca interna, e aí vai pela veia ilíaca comum e veia cava. A veia retal inferior vai para a veia pudenda interna também, que vai ascender para a veia ilíaca interna, veia ilíaca comum e só para a veia cava. É mais ou menos o mesmo princípio do estômago. A drenagem venosa acaba acompanhando a arterial. E aí eu falei, vai ter plexo venoso interno e o plexo venoso externo. E aí isso aqui é importante para a farmacologia, que a via retal, né, de medicamento é uma boa via porque a maior parte do sangue drenado não passa pelo sistema porta, porque ele vem pelas veias ilíacas comuns, né, e vai direto para a veia cava. Só a região mais superior vai ser drenada pela veia reto-sigmoide e vai para a mesentérica inferior e vai acabar passando pela veia porta. Então, aqui é uma boa via, porque evita o metabolismo de primeira passagem no fígado. E aí, algumas imagens de prática que a gente presenciou. Aqui a gente vê um estômago. Aqui o estômago está seccionado mais ou menos na metade, né, do corpo gástrico. Aqui é o antro pilórico. Aqui também está seccionado. Aqui, grande curvatura. Aqui uma porção da pequena curvatura. E aqui a gente vê uma lesão perfurante, uma úlcera perfurada, que nesse caso provavelmente foi uma úlcera de causa neoplásica. E aí precisou de uma cirurgia de urgência, né? Porque estava vazando secreção digestiva para dentro do abdômen. E isso é extremamente prejudicial. Aqui uma cirurgia pediátrica de um paciente de 6 meses de idade, se eu não me engano, que ele estava com um quadro que o nome é intussuscepção intestinal, ou invaginação intestinal, que consiste no intestino, ele meio que um entra do outro, tipo, do avesso, realmente uma invaginação. E aí isso acabou gerando um quadro obstrutivo, a gente consegue ver que as alças estão distendidas, e aí precisou fazer uma ressecção dessa região. Aqui, como eu falei, o exame da colonoscopia, que a gente introduz uma fibra óptica pelo ânus, e ela passa por todo o intestino grosso. E é muito, muito importante para diagnóstico de neoplasias intestinais no intestino grosso. Aqui seria um carcinoma de reto. E aqui a gente vê a porcentagem de acometimento neoplásico de cada região. Então, 1% daria no ânus, 25% na região mais inferior do reto, 20% na região mais superior, 30% de sigmoide, e aí colo descendente, 2%, então fica diminuindo. E o que a gente consegue perceber com isso, e que é muito importante, que não a maior parte, mas cerca de 50% dos acometimentos neoplásicos de intestino grosso, eles são passíveis de serem percebidos com um simples toque retal. Então, se você pegar um paciente e fizer o toque retal, já aumenta muito a chance de você conseguir encontrar algum estudo neoplásico. E isso é uma prática que vem se perdendo. Então, tipo, muitos médicos não fazem o toque retal no paciente, e isso acaba muitas vezes deixando passar um diagnóstico importante, né? Quanto mais
precoce for realizado o diagnóstico, melhor é o prognóstico do paciente. Então, aqui até aqui a gente consegue chegar com o toque retal ou com uma sigmoidoscopia, que é um exame menos invasivo do que a colonoscopia, que só vem até o sigmoide, o aparelho, ele é mais curto. Também você consegue cerca de 80% das doenças neoplásicas, você também conseguiria detectar com esse exame, que é bem simples, mas quase ninguém faz também porque é um custo muito baixo. Então, não é muito interessante para os hospitais. Aqui uma imagem de uma colonoscopia. Aqui uma lesão neoplásica vegetante, ou seja, está crescendo para dentro da luz e diminuindo a luz, ou seja, pode causar um quadro obstrutivo, tendo que o paciente vai ter que ser submetido a uma cirurgia de emergência. A gente consegue ver que tem uma oclusão da luz, que a luz, vocês sabem que é o espaço interno, né, do órgão. Então, a luz aqui está diminuída, então como posso falar? Não consegue, o conteúdo digestivo não passa, né? Então, acaba ficando retido e isso pode causar uma ruptura uma ruptura do cólon, se for muito intensa. Aqui uma outra doença que acomete principalmente o cólon esquerdo em idosos, que é a doença diverticular, que são essas escavações na parede do intestino grosso, e está muito relacionado à constipação. Por quê? Porque o paciente constipado vai fazer muita força para tentar evacuar, e um paciente idoso vai ter certa fragilidade na parede, e aí acaba formando esses divertículos. Isso pode acontecer de algum divertículo desse acabar inflamando, e aí vai ser um quadro de diverticulite aguda, que também precisa de um acompanhamento emergencial. Aqui uma cirurgia de apendicite por vídeo, laparoscopia. Aqui a gente vê o apêndice. Aqui estaria mais ou menos o mesoapêndice. E aqui uma cirurgia de um câncer, uma lesão neoplásica que estava estenosando a alça intestinal, precisou ser ressecada. Aqui a alça intestinal aberta, inclusive eu tive que abrir porque ninguém quis abrir. Aqui a gente consegue ver as pregas, e aqui a gente consegue ver a luz, e aqui uma lesão que está estenosando, está diminuindo essa luz, que aqui é a lesão neoplásica. Essa peça foi encaminhada para a biópsia para poder traçar o melhor tratamento para o paciente. E aqui a cirurgia que a Débora comentou mais cedo na aula, foi um trauma, foi um acidente de moto, em que o paciente teve uma lesão aqui, uma lesão extensa de jejum, de ilho, na verdade, e uma lesão de mesentério também. E aí acabou tendo que ser submetido a uma iliotiflectomia, ou seja, retirou parte do ilho e o seco e uma parte do intestino do colo ascendente. E aí a gente consegue ver aqui, ó, o mesentério, parte líquida. Travou quando você falou do seco. Tá. Então, aqui, o seco e parte do colo ascendente. A gente consegue ver aqui o mesentério, margem livre, margem mesentérica. Aqui tá o ilho terminal e o seco. Então, a válvula iliocecal tá por aqui, mais ou menos. Aqui a gente vê o apêndice vermiforme e aqui a gente vê a tênia livre. E o apêndice se iniciando na confluência das tênias. Oi? E assim, você percebe que a coloração, é que vocês acham que não tem para comparar, mas a coloração tá bem mais escura do que deveria. Isso aqui tá tudo teve hemorragia, né? Principalmente depois que eles retiraram, vai ficando cada vez mais escura. Tem uma imagem aqui para comparar, que seria essa aqui, ó. Essa aqui é a coloração normal. Aqui já está tendo sofrimento,
de alça, sofrimento de vascularização, e a gente consegue ver que está mais escuro. Então, aqui a gente consegue ver que está bem enegrecido, ou seja, estava tendo sofrimento vascular, não estava chegando um suprimento sanguíneo adequado, então por isso que precisou ser ressecado. Porque essa região possivelmente ia necrosar, e aí ia acabar um quadro de uma peritonite aguda, uma peritonite franca, e seria um quadro bem pior para o paciente. E aí aqui são umas peças lá do anatómico. Assim, gente, são algumas peças que tem, e que isso daí foi tipo um simuladinho que fizeram. Então, aqui seria a cárdia. Opa, eu não tô conseguindo, você mexe. A gente tem a cárdia. O outro, o verdinho, vai ser a incisura angular. E o rosa, a curvatura maior. Pode passar. O verdinho estaria na incisura cárdica. E o azul no piloro. O verdinho da outra tá nas pregas gástricas. Passa. Aí aqui ele vai estar na. Essas duas são de duodeno, tá? A gente Esse consegue ver aqui aqui. o pâncreas e que o duodeno está seccionado. Aí a da esquerda seria a papila maior. A da direita vai ser uma prega circular. Pode passar. Não lembro porque que eu coloquei essa verde de novo. Mas enfim, a outra vai ser a prega longitudinal. Aqui vai ser a da esquerda, vai ser o seco. Que se você perceber, o ilho tá chegando aqui. Depois continua com o colo ascendente. E aqui você tem a válvula ilho-secal. Tem até o apêndice vermiforme aqui para baixo. Aí aqui na da direita é o ósseo da válvula ilho-secal. Aí aqui é o frênulo. O lábio inferior, ou lábio ilho-secal. Não, é ilho-secal, tá certo. Aí aqui é a válvula ilho-secal. E aqui a gente tem também. Nossa, o rosinha eu não lembro agora o que que é. Mas os Acho que outros são os dois dois. lábios. Não, e o outro? Mais Não, inferior. lábio ilho-cólico e lábio Então, vai. ilho-secal. Ah, esse aqui? É, deve Seria ser o do o apêndice. ósseo do apêndice. É, Ah, e aqui. lembrando que esse buraco aqui não é da anatomia, tá? É só para encaixar a peça. Aí, essa aqui são peças de anos. E assim, é bem difícil de você conseguir distinguir ela no laboratório. Mas é só você perceber que ela tem pelos. A região anal tem pelos. Então, aqui seria. Esqueci o nome, você falou agora. O Tá seio entre as anal. colunas. Isso, o seio. Aqui a gente tem a coluna. E aqui a linha ano retal. Seria É? no retal ou seria a válvula anal, só que não está exatamente, porque a válvula anal seria essa região aqui mais embaixo, né? Então, aqui talvez esteja na linha pectinada. Pode passar. Acabou! Vocês têm alguma dúvida? Eu vou mandar o questionário para vocês lá no grupo. Vai ficar aberto por uma semana. Se vocês tiverem algum problema, é só me avisar. O slide tá no drive que eu passei para vocês. Essas imagens tá no drive que eu passei para vocês. E é isso. Obrigada, gente. Ah, e tem o Elga também no drive, se vocês quiserem estudar.
Que bonito, vai ser na gravação comendo.